Estamos em mais uma meditação da Escola Bíblica. Fico grato pela sua audiência dentro desta programação. O tema de hoje é: o que crê sempre invocará. Vamos ler a palavra de Deus na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Preste atenção na palavra de Deus. A crença no objeto da fé, Jesus Cristo, Ele é o objetivo, o objeto da nossa fé. A crença nele produz a justiça da fé, a justiça que vem pela fé na vida do crente. Quando os homens confiarem em Cristo, invocaram também o seu nome. Isto leva Paulo a indagar sobre a invocação do nome do Senhor, pois não pode haver invocação sem crença ou confiança. Não pode haver crença ou confiança sem antes ouvir. Não pode ouvir sem que haja pregação. Invocar o nome do Senhor é colocado como meio a se alcançar a salvação. A indagação de Paulo é muito pertinente. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? A verdadeira invocação a Deus, ela parte do crer, a fé pela palavra. Precisamos invocar ao Deus conhecido pela fé nas Escrituras. Não se trata de uma invocação irracional ou meramente emocional. Precisamos entender esta condição, até porque se o invocar não for pelo crer na palavra, nós estaremos muito semelhantes àqueles que vivem e prezam por uma fé idólatra, por uma fé baseada em tradições, por uma fé baseada tão simplesmente na vista, numa fé tão simplesmente baseada pela conveniência. Nossa fé tem um princípio. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que não se pode invocar a Deus verdadeiramente sem antes crer. Repito, a invocação a Deus parte do crer. É necessário crer verdadeiramente em Deus para que a nossa invocação tenha sentido, tenha direcionamento, até porque é exclusivamente pela palavra de Deus que conhecemos Deus com particularidade. Por isso podemos crer, de maneira que o nosso relacionamento com Deus se torna algo muito mais próximo, muito mais íntimo, a maneira que nós teremos convicção daquilo que nós invocamos, daquilo que nós adoramos. Porém, como já entendemos que esta invocação ela é inteligente a partir da fé que se adquire na palavra de Deus, logo surge a próxima pergunta do apóstolo Paulo, dizendo: então, como crerão naquele de quem não ouviram? Então, como vão crer sem antes ter ouvido a palavra, sem antes ter ouvido sobre o Deus da palavra, sem antes conhecer verdadeiramente os critérios, os atributos, as qualidades que são expressas deste Deus em sua palavra? É preciso se ouvir para crer de forma eficiente, para se crer de forma eficaz, dentro dos padrões estabelecidos pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus. Como crerão naquele de quem não ouviram? Existe uma referência. Esta referência é a Bíblia Sagrada. Existe uma base, existe um fundamento. Este fundamento é a palavra do Senhor. A fé, diz Paulo ainda neste capítulo, versículo 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então não se pode crer sem antes se ouvir. Preste atenção, o papel tão importante da palavra de Deus, o fundamento da palavra de Deus. Há muito tempo eu tenho falado que uma das estratégias número 1 do inimigo é tirar a atenção,
roubar a atenção da palavra de Deus nos cultos, nas igrejas. Há muitas igrejas que já não prezam mais pela palavra, já não valorizam a palavra. Tudo é tão importante, mas a palavra fica em segundo plano. Não se divulga a importância da palavra, não se planta a importância da palavra no coração das pessoas. Isso é preocupante, porque a fé verdadeira só pode vir através da palavra de Deus. Não vem de ações emotivas, de discursos muito bem preparados ou de sinais atraentes. A verdadeira fé vem pela palavra de Deus. Como crerão naquele em quem não ouviram? Não tem como crer se não ouvir. Porém, surge aí a terceira pergunta de Paulo, ainda no versículo 14 de Romanos capítulo 10. Ele faz a terceira pergunta: visto que é necessário crer para invocar, é necessário ouvir para crer, porém para se ouvir é necessário que alguém pregue. Há uma responsabilidade muito grande sobre a igreja. A igreja de Jesus é responsável pela propagação da palavra de Deus. A igreja é responsável de levar a mensagem de Deus. Mas eu quero ser claro, a mensagem de Deus, porque nem sempre onde há pregação quer dizer que a pregação é da palavra de Deus. Estou falando da responsabilidade da igreja em pregar verdadeiramente a palavra de Deus como ela é, anunciar o evangelho de Jesus Cristo como ele é, na sua essência pura, na sua essência genuína, sem desvios, sem conveniência. É triste, é lamentável observar a propagação do evangelho da conveniência, onde se difunde simplesmente aquilo que vai agradar as pessoas, aquilo que vai de encontro com os anseios das pessoas. A igreja tem a responsabilidade de pregar o evangelho da salvação, o evangelho que gera transformação, o evangelho que gera mudança de vida, isto é, fé, conversão e arrependimento. Como ouvirão se a igreja não prega? Como crerão se não estão ouvindo a mensagem verdadeira do evangelho? A igreja tem a responsabilidade, cada crente tem a responsabilidade. Todos que creram são responsáveis por anunciar a mensagem, por anunciar o evangelho, já que já foi salvo por Jesus Cristo. Todo aquele que prega tem o objetivo de levar as pessoas a crerem em Deus pela palavra. Todos aqueles que têm a oportunidade de anunciar o evangelho de Jesus deve prezar pelo compromisso de levar as pessoas a crerem em Deus pela palavra. É lamentável a crescente onda de pessoas que se usam do nome do evangelho, da pregação do evangelho, para a sua própria fama, para seus próprios interesses, para o seu próprio status, para o seu próprio bem-estar, quando que, ao contrário disso tudo, o objetivo do evangelho é levar as pessoas a crerem em Deus, a levar as pessoas a confiarem, a crerem na palavra de Deus. Essa é a nossa responsabilidade. O contexto de Romanos 10 nos fala sobre a salvação pela fé na vida daquele que crê. Se eles não ouviram, não crerão. Eles precisam crer para invocar e para ser salvos. Nós precisamos cumprir esta finalidade que nos foi colocada, sermos condutores do evangelho de Jesus Cristo. É por meio da pregação que aqueles que ouvirem passarão a crer e serão levados a invocar o nome do Senhor. Devemos levar a outros a grande mensagem da salvação para que respondam às boas novas. Como saberão desta mensagem se nós não levarmos a eles? Como nossos vizinhos saberão, como nossos amigos, familiares saberão se nós não comunicarmos a eles esta mensagem de salvação? Deus está nos convidando a compartilhar da proclamação desta mensagem tão maravilhosa. Que em nome de Jesus possamos assumir esta responsabilidade de levar as pessoas a crerem, porque aquele que crê invocará ao nome do Senhor, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que sejamos condutores da palavra de Deus na sua essência, na sua pureza e na sua integridade. Nosso objetivo é que almas se rendam a Cristo e conheçam a salvação. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.
Esta foi mais uma meditação dentro do programa A Voz da Libertação.